Boa noite a nossos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da Doutrina Consoladora. Hoje nós teremos nosso irmão Bruno Tavares, da Casa dos Humildes, que vai nos trazer o tema O Espírito Ana Jarvis, criadora do Dia das Mães. É um tema muito oportuno, que estamos no mês das mães, e que praticamente muitos de nós não conhecia a origem do Dia das Mães. Mas, antes de iniciar a nossa prece inicial, pediria que, por favor, desliguem seus celulares e um aviso de que amanhã teremos a segunda aula de mediunidade, o curso. Aqueles que perderam a primeira aula, não tem problema, pode comparecer amanhã às 7h30 da noite, neste auditório. Iniciando os trabalhos da noite, nosso irmão Tawa fará uma prece inicial. Querido Jesus, imensamente agradecidos estamos por mais essa oportunidade de vida. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Cada um de nós trazendo no fundo da alma um desejo de mudança, de melhoras espirituais. Abençoa o nosso irmão que vai usar da palavra na noite de hoje, para que ele possa ser o condutor, Jesus, dos ensinamentos que nós necessitamos no dia de hoje. Abençoa esta casa que nos oferece essa oportunidade de mais um banquete espiritual. E que em teu nome, em nome de Deus, acima de tudo, nosso irmão que dirige os trabalhos da noite de hoje, possa dar por iniciado em teu santo nome, Senhor. E assim, damos início aos trabalhos da noite, passando a palavra para nosso irmão Bruno Tavares, para que traga a sua mensagem. Muita paz. Bem, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, boa noite. Que Jesus nos abençoe. Hoje não deixa de ser uma noite, para mim, especial. Eu estou aqui com a mesa, além de ser o Luiz Guimarães. A mesa hoje está um pouquinho, um pedaço da Casa dos Humildes, a minha casa raiz, né? Onde há muitos anos atrás, Carlos Fernando fez parte, e tal é de lá e é de cá, né? Continua lá na Casa dos Humildes e aqui também. E Carlos, eu não via Carlos há longos 20 anos, já, mais de 20 anos. Não é nem assim se passaram 10 anos, é assim se passaram 20 anos já. Bem, pessoal, estamos aqui no fim de maio, né? No fim de maio, e por que falar do Dia das Mães? Já passou. Eu podia vir com aquele discurso padrão, né? Mas o Dia das Mães é todo dia, né? É toda semana, é todos os meses. Mas é porque a história, como o seu Luiz Guimarães se referiu, é tão desconhecida, às vezes, do grande público, a história desse espírito missionário, Ana Jarvis, a criadora do Dia das Mães, que eu resolvi, falei com o Rogério, trazer esse tema aqui. E que tem muito a ver com Chico Xavier, com espiritismo, né? Com essa valorização do Dia das Mães, porque compreendemos, vivemos na época da modernidade, alguns aventam, e eu respeito e valorizo, né? Não, mas não seria mais o Dia das Mães, nem o Dia dos Pais, é o Dia da Família. Nada contra, absolutamente nada contra. Agora, alto lá. Qual é o prejuízo que traz a gente reverenciar as mães no segundo domingo de maio, os pais no segundo domingo de agosto, e a gente vai ver que os espíritos afirmam exatamente o contrário. Vão de encontro a essa maré nova, né, de querer revisar tudo
Parece que a gente está no momento no planeta Terra de um revisionismo geral. É a história para trás sendo revisada por completo. Os espíritos valorizam sobremaneira o Dia das Mães. E a gente vai ver que é a vida de uma missionária. Mas eu quero começar com a vida de outro missionário, porque é semelhante à vida de Ana Jarvis, não é? Alberto Santos Dumont, o criador do 14 bis, né? Então, o inventor do avião. Então, vejam bem, Santos Dumont, todos aqui sabem que ele, no final de sua existência, vendo o usufruto que era dado a seu invento nas grandes guerras, ele entrou em profunda depressão e cometeu o suicídio. Pessoal, vejam bem, era um espírito nobre que entrou em depressão e cometeu o suicídio. Coloquem sempre assim na vida de todos os grandes homens, né? Eram grandes, mas eram homens, esses homens. A gente vê outros, Mozart, que foi o deus da música, terminou seus dias em devassidão e desencarnou porque se entregou às paixões e é considerado por todos, né, o maior espírito que já veio no campo da música aqui no planeta Terra. Santos Dumont suicida-se. E o que é que acontece? Né? Passa-se o tempo, bendita reencarnação, a lei universal de causa e efeito. Claro que Santos Dumont, ao recobrar consciência no mundo espiritual, se arrependeu muitíssimo de seu gesto. Soube do grande progresso que adviria com a sua descoberta para o mundo inteiro, estreitando, né, pontes entre nações, aproximando os povos. E ele viu que mancada, não é? E ele começou a se preparar para outra reencarnação. Mas é a lei, não é? É a lei universal da reencarnação. A gente precisa saudar certas promissórias. E ninguém tem o direito de suicidar-se. A vida nos é dada por Deus, é uma outorga. Então, ninguém tem direito ao suicídio. E o que é que acontece? O Chico Xavier, em Minas, trabalhando, cumprindo a sua missão, sofreu a vida toda e sempre com alegria de ser espírita, alegria de viver. Chega um determinado momento que seu grande amigo Clóvis Tavares, do Rio de Janeiro, da Escola Jesus Cristo, né? O noivo de Nina Aroeira, o Clóvis, os amigos de Chico, todos chegam perdendo companheiras, namoradas. O Clóvis tinha perdido a Nina Aroeira bastante jovem, né? Como o Arnaldo Rocha perdeu a sua Meimei. Né? E conheceu o espiritismo, Chico Xavier, através da dor, o Arnaldo Rocha. Mas o Clóvis Tavares encetou o novo namoro com a moça espírita, uma pessoa muito boa, Dona Hilda. E com Hilda casaram-se. O Clóvis Tavares vai ter um papel na história do espiritismo muito grande, porque é ele quem vai manter correspondência com o grande sábio italiano Pietro Baldi. E é Clóvis Tavares quem vai trazer Pietro Baldi aqui para o Brasil, e Pietro Baldi vai conhecer Chico Xavier através do Clóvis Tavares. Já se encontram. Então, Chico Xavier psicografa aquela mensagem de Francisco de Assis para o professor Pietro Baldi. E Dona Hilda engravida, e o Chico chama o casal para conversar. Pessoal, o Clóvis Tavares era uma alma nobre, um homem de bem,
teve condições de suportar uma revelação como essa. Porque não é sempre que isso é revelado a um casal. E o Chico afirma para a dona Hilda e para Clóvis que o espíritozinho que ia reencarnar ali na família era Santos Dumont, que voltaria, não é, o mergulho da carne para retomar uma nova existência, mas apenas diz isso. O que é que a gente sabe? Que, em linhas gerais, o espírito do suicida, muitas vezes ele retorna para cumprir aquele tempo de vida que faltava na outra existência que ele deixou. Então vai nascer o menino Carlinhos. O nome de Santos Dumont na encarnação, filho de Clóvis Tavares, é Carlinhos. E Carlinhos, muito lindo, e Dona Hilda e Clóvis contentes, porque sabiam, através do Chico Xavier, que Carlinhos era Santos Dumont. Então, em um determinado momento da vida desse menininho, ele tropeça num carrinho, um carrinho de rodas, e ele cai, bate a cabeça e vai, a partir daí, ficar enfermo para o resto da vida. Carlinhos sem poder nem se locomover. Então, vejam bem. Vai viver alguns anos, só que aí, luarizado pela compreensão espírita, o Clóvis já deduziu. E o Clóvis, conversando com o Chico Xavier, o Chico disse, né, que aquela queda para qualquer criança era uma queda de uma altura mínima, né? Mas para o Carlinhos é como se ele caísse de uma grande altura. Então, o Clóvis percebeu que aquela criança não ia ter uma vida longa na carne. E assim foi. Carlinhos, ainda criança, parte para o plano espiritual. Viveu alguns anos, não é? E o que é que acontece? Um momento muito bonito, no momento do enterro do Carlinhos, de inopino, não foi combinado, ninguém agendou, não é? Com a aeronáutica nem nada, mas passa a Esquadrilha da Fumaça fazendo evoluções, né? Então, aquilo ali para o Clóvis e Dona Hilda, aquilo foi um sinal de Deus impressionante. No momento que Santos Dumont deixava aquela reencarnação, reajustou seu corpo espiritual, chegou no mundo espiritual refeito, e para cumprir novos, ele que tinha sido Bartolomeu de Gusmão. A gente fez um estudo na Casa dos Humildes outro dia, você se referiu a isso, né? Ele fora Bartolomeu de Gusmão, veio como Santos Dumont e depois como Carlinhos e parte para o plano espiritual. Por que eu estou colocando aqui no início de nossa conversa o querido Santos Dumont? Porque ele veio com essa missão maravilhosa, mas terminou seus dias renegando sua missão. E aí vai acontecer com a querida Ana Jarvis, uma moça linda, ruiva, né? Então muito branca, cabelo vermelho. E ela, como toda moça, uma jovem, casadoira, mas tem uma decepção amorosa, a tal ponto que ela não quis mais na sua vida encetar um novo relacionamento. E vai cuidar a vida toda de sua mãe, Ana Rives, e da sua irmãzinha cega, Elcionori. Elcionori, irmã de Ana Jarvis, cega. Então, ela preenchia a sua vida
cuidando da sua família, fez o magistério, mas na vida, pessoal, na vida de todos nós, né? O tempo voa, o tempo passa. Aliás, o Divaldo disse uma coisa uma vez que eu fiquei muito emocionado, né? O tempo não passa. Nós é que estamos passando pelo tempo, né? Nós é que estamos passando pelo tempo. E a vida se transforma, a vida de todos nós, né? Há momento de chegadas, momento de partidas. E chegou o dia da mãezinha da Ana Jarvis partir para o plano espiritual. Ela teve um câncer e vai desencarnar. Esse ano eu conto essa história há muitos anos já, mas esse ano ela teve um significado para mim porque desencarnou a minha mãe de câncer, de pâncreas, que você conheceu ela tão bem, né? Desencarnou em agosto, Carlos Fernando, né? Minha mãe conversava muito com você naquela época, né? Então, 5 de agosto de câncer de pâncreas. E no hospital, quando ela foi desenganada, os médicos perguntaram se a gente queria que ela permanecesse no hospital. Claro que eu não concordei, trouxe ela para minha casa com minha mulher, minhas filhas. E por isso que essa história de Ana Jarvis, eu sempre contei, mas esse ano teve um significado para mim. Só que eu sou espírita, minha mãe deu uma lição de vida, viveu 8 meses se despedindo de todos. Eu fui atrás dos amigos de profissão, da juventude dela, das primas, onde eu pude achar gente, eu levei lá em casa para se despedir de mamãe, né? E eu sou espírita, né? Claro que é um impacto na vida, né? É um impacto. É o maior ponto de referência que a gente tem na existência, né? Inclusive, quando eu conversava com ela, ela me disse uma coisa, ela ainda não estava tão alquebrada quando voltou para casa, a gente conversando da minha época de meninice, né? Mamãe tinha uma coisa de que ela gostava muito, feito os meus avós, de alfaiate. Eu digo, mamãe, se lembra que a senhora não gostava, as minhas calças sempre me levava para seu Ivan, o alfaiate. E mamãe me disse uma coisa que naquele momento eu fiquei muito impactado, né? Ela disse, essas memórias, ela é incomum, só eu e você tem essas memórias. Quando eu partir, você não vai ter mais com quem dividir essas memórias. Porque quem mais conhece seu Ivan, um alfaiate, né? E naquele momento eu fiquei, mas eu disfarcei. Quando a doença progrediu, eu saía do quarto, chorava, mas eu entrava no quarto novamente rindo, minha velha, tudo bom, minha velha. Então, mas ela chegou o momento de partir, como aconteceu com a Ana Jarvis. Eu sou espírita, tenho a alegria de ser espírita, a morte não existe, a morte é um boato. A morte não é ponto final, é ponto e vírgula, né? É dobrar a esquina. E eu tive que dar sustentação à mamãe. Mamãe ia chegar lá, o que é que Chico Xavier disse? A dor da saudade é a dor que dói nos dois planos da vida. A gente sente saudade cá, ele sente saudade lá. E eu tive que dar sustentação à minha mãe. Até hoje, nas minhas preces, estamos todos bem, mamãe. Está tudo a mesma coisa. A gente fala da senhora todos os dias. Ore por seu filho, ore por nós. Então, mas eu confesso que ainda tem momentos que a gente sente um vácuo, né? Daquela presença que nos acompanhou, né? Eu me materializei na Câmara de Materialização melhor do mundo, a maior médio de materialização, minha mãe, né? Eu me corporifiquei na Terra, né? Que nem Kate King, só que Kate King foi por pouco tempo. Eu estou aqui até hoje, né? Com 57 anos bem vividos, né? Pessoal, o que é que acontece? Ana Jarvis não compreendia a doutrina espírita. Não sei se ela tinha fé do atavismo ancestral, dos dogmas, não sei. Mas ela tinha 40 anos quando Dona Rives partiu para o plano espiritual. Se viu sozinha com a irmãzinha cega. Veja a responsabilidade. E Ana entrou em depressão.
palavra que não existia na época. Eram homens, esses homens, não só Ana, que é um espírito menos graduado do que eu vou falar. Bezerra de Menezes, quando perdeu sua esposa, não existia a palavra na época. Todos os biógrafos afirmam que ele entrou em extrema melancolia. Ele entrou em depressão. Perdeu sua esposa, Cândida, uma menina nova ainda. E graças aos amigos que impulsionaram para frente, eu tenho um amigo agora que está. Calixto até perguntou por ele, eu estava falando, né? Nosso irmão da Casa Humilde, Amaro Carvalho, cuja esposa desencarnou em janeiro do ano passado de câncer também. Uma Márcia. E ele até está sendo difícil, Amaro, mas muito difícil. Ele com 60 anos hoje, né? E ele, um ano depois, ele ainda não tirou a aliança da mão, né? Ele diz, eu me sinto casado do mesmo jeito, né? Podia tirar e casar de novo, né? Como os bons espíritos dizem, né? No momento de partir, quem tem esposa jovem, marido jovem, né? Então, desapega, vai logo ali, meu amor, case de novo, né? Construa a sua vida, né? Mas Amaro está passando como o Bezerra passou. Só que o Bezerra entrou em extrema melancolia. E Ana Jarvis também. Mais uma ideia, que é essas ideias fixas que aparecem, que isso é um influxo do plano espiritual. Pessoal, as grandes ideias morais, as belas ideias da humanidade, elas são adredes preparadas no plano do infinito. Não, essas ideias não são aqui da Terra. Não. E em determinado dia, acendeu uma lâmpada na mente de Ana Jarvis. Ela pensou, que saudade de minha mãe. Que tal que fosse criado um dia para homenagear todas as mães? A mãe pobre, a mãe rica. E ela ficou com aquilo. E ela, como era uma pessoa do magistério, começou a semear aquela ideia e teve uma boa acolhida. Até que ela foi expor sua ideia para o prefeito da Filadélfia, Halbum. E ele apoiou a ideia. Vamos tentar. E Ana Jarvis teve que se preparar, né? Então, traçar uma estratégia, que não basta ter uma ideia, né? Então, você precisa criar toda uma situação. Então, com as amigas, ela começou a percorrer as cidades, os estados da América. Então, ela visitou governantes, expondo sua ideia. Veja que ideia simples. Um dia dedicado às mães. Governos, congressistas, clérigos, falou com padres, pastores, o pessoal dos clubes, da maçonaria, os industriais, os comerciários. E o que é que acontece? Houve um apoio geral. E aquilo ali foi um rastilho de pólvora por toda a América. E eu me lembro de Gamaliel para o apóstolo Paulo, né? Quando ele era Saulo ainda, né? Saulo, Saulo, se essa obra é de Deus, não a combatais, porque estarás combatendo o próprio Deus. Então, se uma ideia que não era da terra, ela iria vingar ou não, não cabia aos homens. Aquele influxo em toda a América era bafejado também pelas equipes espirituais, né, pelas Pleiades, porque aquela ideia foi criada no mundo espiritual. Então, aquilo chegou ao presidente Woodrow Wilson, dos Estados Unidos. E em 1914, ele promulgou
o Dia das Mães em toda a América. Olha lá. Qual era a ideia? Porque eu vejo ainda hoje, às vezes até um espírito ou outro dizer, não, mas não é essa coisa de presente. Essa não era a ideia de Ana Jarvis. A ideia era entregar um cravo branco para a mãe pobre, para a mãe rica, para a mãe negra, para a mãe branca. Um cravo branco, simbolizando aquele amor. E ela ficou muito satisfeita. Mas só que, como dizia o grande Victor Hugo, aquele grande escritor francês que se tornou espírita em vida ele se tornou espírita. E quando ele desencarna, veio psicografar as obras. Aqui no Brasil, espírito Victor Hugo hoje está na psicosfera do Brasil. Psicografou primeiro para o Zilda Gama, que era sua filha, Valentine, reencarnada aqui no Brasil, e depois psicografou por Divaldo, ainda psicografa, não é? Então, o que é que acontece? Victor Hugo dizia, né? Não há nada tão irresistível do que uma ideia cujo tempo é chegado. E completa Victor Hugo. Há uma coisa mais poderosa do que todos os exércitos da terra. Uma ideia cujo tempo chegou. Então, aquela ideia que não era da terra, era uma ideia poderosa, maior do que todos os exércitos, iria vingar. E aí, para surpresa de Ana, quando ela pensou que ela ia descansar, arregimentou todo mundo, ia voltar a dar suas aulinhas, cuidar da sua irmã, a ideia extravasou para o campo internacional. Vários países começaram a convidá-la para falar sobre o Dia das Mães. Pessoal, foi criado em 14, aqui no Brasil, bem depois, vou dizer quando. Mas depois vários países, 43 países, convidaram Ana Jarvis para levar essa ideia, falar dessa ideia ao mundo. E os países foram adotando o Dia das Mães. Pasmem! Até alguns países da cortina de ferro, cujo Estado era ateu. Né? O Estado. Porque nunca houve um povo ateu na face da terra, está lá em um livro dos Espíritos. Né? E aqui no Brasil, o presidente Getúlio Vargas vai promulgar o Dia das Mães em 5 de maio de 1838. Né? Promulga o Dia das Mães aqui no Brasil no segundo domingo de maio. Olha lá, o Brasil vai instituir esse Dia das Mães. Eu passei o meu primeiro Dia das Mães esse ano sem a minha mamãe. Né? Então, é um dia magnífico. Né? Um dia magnífico. Mas o que é que acontece com os ideais que descem à terra, pessoal? Vejam Santos Dumont, o invento dele usado nas grandes guerras. Né? O que é que acontece com os grandes ideais? É uma gota d'água cristalina que cai na terra, mistura-se ao barro. Né? O que é que nessa vida os homens não macularam? Me digam só uma coisa. Né? Os homens maculam tudo. E Ana Jarvis era muito sensível. E ela percebeu, né, que a ideia do Dia das Mães começou a ser desvirtuada. Eu não sei se Ana tivesse algum amigo mais maduro na época, podia até, Ana, vai chegar um momento que vai acontecer isso, porque isso é tão previsível, né? E começaram a usar o Dia das Mães para aquecer a venda do comércio, como hoje acontece, né, em tudo.
Se a gente fosse para uma visão bem materialista, pessoal, se a gente não for tão sentimentaloide, a gente vai ver isso até como uma coisa boa, aquece a economia, gera emprego, mesmo que provisórios, como acontece com o Natal. Mas se a gente for mais pragmático, mas tudo bem, não vamos ser. O nosso momento aqui é um momento espírita. Tudo bem, a ideia não era essa do Dia das Mães, aquecer as caixas registradoras. Não é? Então, Ana tentou uma luta em glória. Porque quando o missionário vem trazer ideia, o que é que Chico dizia? Que ele trazia, ele dizia assim, né? Ele era um burrico que trazia as cartas dos espíritos. Depois que entrega, o missionário vem, lança a ideia, agora depois cabe a Deus. O homem propõe, Deus dispõe. E ela tentou reverter isso. Então foi para a imprensa, então reclamar, esbravejar que não era essa a ideia dela, até que um determinado dia, Ana Jarvis disse, né? Eu me arrependo de ter criado o Dia das Mães. Lamento profundamente de ter criado o Dia das Mães. Vocês entenderam agora por que eu contei a história de Santos Dumont no primeiro momento? Que eu quis fazer o paralelo? Vejam bem. Lamento profundamente ter criado. Né? Mas o Dia das Mães está aí. Se aquece o comércio, então que dia maravilhoso que eu me lembro na época que minha avó era viva. Minha avó Irene, meus tios que moravam longe, vinha um da Bahia, que era o único dia do ano que os sobrinhos aqui em Recife viam o tio da Bahia, Dia das Mães. Né? Então, quanta beleza esse dia. Ainda vou falar na questão da mãe, na visão espírita aqui. Né? E vou encerrar com Ana Jarvis o pedido a ela, aos espíritas. Pessoal, então, aqui no Brasil, o Dia das Mães está chancelado. Não adianta, novo momento, como estão revisando todas as ideias, querem revisar até a história, né? Não adianta, não é mais o Dia das Mães nem dos pais, é Dia da Família. Outro é um terceiro dia. O Dia da Família aceito, mas é Dia da Família, é Dia dos pais, é Dia das Mães, porque essa ideia vem de cima. Isso aqui é um livro sacrossanto, um dos livros mais belos que vieram pela pena do Francisco Cândido Xavier, pela psicografia. Mãe. Mãe. Pouca gente conhece esse livro. Mãe. Nunca, nessa época, en passant acontecia na vida de Chico. Sempre vinham os espíritos psicografar, como acontece com Divaldo também. Como acontece com Divaldo. Então, meu Deus do céu, o Divaldo, que teve a sua mamãe linda, não é? Que desencarna lá na Mansão do Caminho, não é? E ela se despede do filho, e um dia, quando ele vai dar uma palestra no salão, ele toma um susto e encontra a mãe, o pai e o irmão. Né? E o pai, que não aceitava muito as ideias espíritas, Chico Xavier. A história de Chico é linda. Chico teve duas mamães. Perdeu as duas. Dona Maria João de Deus e Cidália. O Chico narra para a doutora Marlene Nobre uma história linda, que antes ele reencarnar, ele veio até Pedro Leopoldo. Isso está na obra Meus Pedaços do Espelho. Né? E quando ele veio ali em Pedro Leopoldo, naquela vila pobre, aquela casa paupérrima, ele vê uma jovenzinha
que vai entrando com as amigas, e ele se emociona que aquela era Maria, João de Deus, sua futura mamãe. Ele se internece. Então, os espíritos conhecem suas mães antes de se corporificar na Terra. Aliás, antes até delas a encarnarem. Mas os espíritos visitam tempos antes a família ao qual ele vai vir. E o Chico tem essa mamãe, Dona Maria João de Deus, que vai desencarnar. Ele criança, ele vai ser entregue para uma tia. Depois, veja o amor de mãe. Meu filho, um anjo do céu vai vir cuidar de você e de seus irmãos. Um anjo do céu. O que é que acontece? Chega um determinado momento que o pai do Chico se casa, em segundas núpcias, vai casar com Cidália. Que mulher! Vocês, mulheres aí, vocês iam atrás de uma penca de filhos espalhados, início de vida, vai na casa de cada um, a filharada toda trazia de volta. Cidália fez isso. E ela, quando viu Chico pela primeira vez, Chico sorrindo, ela disse: Chico, você sabe quem eu sou? Ele: sei, a senhora é o anjo bom que minha mãe disse que vinha para cuidar de mim. Olha a preocupação de Dona Maria João de Deus. Então não teve ciúme. Aliás, Cidália foi um anjo enviado. Parece aquela passagem de Jesus na cruz, Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, Então foi o que Dona Maria João de Deus fez, sua nova mamãe. Mas Cidália vai partir para o plano espiritual também. Pessoal, Chico, em cada programa Pinga Fogo daquele, Chico sempre dava depoimento. Ele orava, antes de entrar no Pinga Fogo, aquela cena é maravilhosa. Orava a Dona Maria João de Deus. O Emmanuel estava ali, mas a oração dele era para a mãe. E vocês sabem daquela, isso foi gravado, aquela imagem notável, ele no hospital, muito doentinho, quando entra aquele raio de luz, as câmeras das televisões pegam, entrando no quarto de Chico, e pergunta a ele o que era aquilo, ele diz: foi a minha mamãe, em visita a Chico já velhinho, Então, isso é a beleza da vida. A mãe vai ficando novamente, envelhecendo num casulo. Um dia, saímos de dentro dela, E ela colocou-nos o seu regaço. Agora, o contrário, ela vai se transformando num casulo, parte para o plano espiritual. A gente reencarnou, era uma mulher feita que nos recebeu. Um dia a gente vai desencarnar velhinho, se for pela ordem natural da vida, Se não for antes. Então, e a gente vai desencarnar, vamos ser recebidos por uma jovem linda, Uma jovenzinha. Então lá está você, careca, gordo, desencarna, aí eu vou ver um olhar lindo para mim que eu não vou ter, é uma jovem. E o velho vai dizer para a jovem, mamãe, mamãe. Mas os espíritos das mães são tão bondosos que eles fazem uma ideoplastia no perispírito e aparecem com a forma da época última em que conviveu com os filhos. Muitas vezes, Parece na idade madura, embora ela não está mais dessa forma, Então, o Chico Xavier, sempre no Dia das Mães, na semana do Dia das Mães, trazia as psicografias, E o que é que acontece? Em determinada noite, o Chico, emocionado, ele sempre se emocionava, lembrava de sua mamãe, de suas mamães, aparece um espírito ruivo. Inclusive, Taua Gomes achou uma fotografia de Ana Jarvis que eu não conhecia. Taua conseguiu, botou num post da reunião de hoje, Não conhecia aquela foto de Ana Jarvis, Então, mas o Chico, quando viu um espírito diferente, Chico, no interior de Minas, sempre aparecia os espíritos
dos espíritas da região, os amigos, tudo caboclo, né? Tudo caboclo. Quando o Chico olha, vê, o Emmanuel também era alto, né? Vê um espírito de uma moça alta, cabelos ruivos, né? E ela aparece e faz o seguinte pedido a Chico, né? Ela se identifica, Ana Jarvis, a criadora do Dia das Mães. Se lembra o que aconteceu com Santos Dumont? Desencarnou, deve ter tido uma preleção com os espíritos superiores, explicaram o grande benefício da sua ideia aqui na Terra. Da mesma forma, Ana Jarvis, ela já aparece ao Chico refeita. E ela faz o seguinte pedido a Chico. Chico, eu peço a vocês, os espíritas, aos seus irmãos, os espíritas, que semelhante ao Natal, tirem o Dia das Mães das caixas registradoras, porque parece uma maldição. Tudo que o homem toca na terra desvirtua. Chico, peça aos espíritas para restituírem o Dia das Mães. Os seus irmãos espíritas podem fazer isso. E o Chico responde a Ana, minha querida Ana Jarvis, eu direi a meus irmãos espíritas sobre a sua mensagem. Ah. Olha lá. Aí é difícil agora ouvir aquela cantilena, né? Não, o negócio de Dia das Mães, Dia dos Pais, é Dia da Família, né? Porque isso aí é uma coisa antiquada, não sei o quê. Pelo amor de Deus, não matem esses sentimentos nobres na vida da humanidade. Um filósofo materialista, Friedrich Nietzsche, materialista, ele fez a seguinte afirmativa, né? No dia que a humanidade se amar com amor de mãe, ela estará salva. Então, o que falta à humanidade é esse amor com amor de mãe. Os homens se amarem com amor de mãe. Então, Ana Jarvis vem dar este grande recado. E vivemos na noite da Terra da transição planetária. Não vou precisar citar mais um país irmão. Eu vi mulheres numa praça todas de verde. E quando decretou a legalidade do aborto no país, as mulheres numa festa se abraçando, chorando de alegria, porque o aborto for aprovado. Eu digo, meu Deus do céu. Meu Jesus Cristo, a que ponto chegou a humanidade? A nossa posição ante o aborto é terminante. Matar nunca. Só naquele caso que diz o Livro dos Espíritos, que era na época da medicina incipiente, quando a vida da mãe corre risco. É melhor cessar uma programação que ainda não está em andamento do que uma que já está em andamento, que tem todo um contexto familiar ali, outros filhos, mas isso hoje quase não acontece. Então, aborto é um crime. Como diz Emmanuel, é um infanticídio contra uma vítima que não tem bracinhos para se defender, nem tem voz ainda para suplicar piedade. Eu estou em casa espírita há muitos anos e às vezes eu encontro mulheres que cometeram aborto. Não é fácil. Agora, cometeu e se tornou espírita, depois não olha para trás. Carrega a tua cruz, adota. E a mulher sempre vai ter, eu vejo muito, eu vi um depoimento de Silvia Popovic, jornalista, que se tornou mãe depois dos 40. Foi feminista durante a vida toda e sempre tem aquela ideia de não ser mãe. Mas ela disse que foi a melhor decisão da vida dela. Não é? Então, muitas, quando chegam nessa fase, sentem esse impulso natural, não é? Então, desse amor que só vocês, mulheres, têm nessa encarnação. A ponto do Chico Xavier dizer que numa futura reencarnação ele queria voltar à Terra e ser mãe, se possível, de filhos
deficiente. Então, a mãe, durante 9 meses no seu claustro, nos abriga. A gente toma contato com os filhos com vagido, quando a criancinha vem à luz. A mamãe não, é 9 meses antes. Então, vejam bem. A mãe tem um quimismo superior que transforma o rubro do sangue no branco nutritivo do leite. A amamentação. Existe coisa mais linda. Cena mais linda que eu já vi da minha mulher, minha esposa, foi ela amamentando minhas filhas. E vou dizer a vocês uma coisa. Para mim e para ela, o dia mais difícil foi fazer Bruna e Débora parar de mamar. Aí a gente usou aquele artifício, bota um band-aid, diz que está com problema, mamãe machucou, não pode. A gente tenta embromar a criança, porque chega um momento que tem que parar, não é? Então, para não criar o vício. É que nem chupeta. As minhas não chuparam chupeta, ainda bem, né? Mas tem criança que chupa, mas tem um momento que tem que tirar. Então, o que é que acontece? Esse quimismo transcendental das mães. Eu estou vendo aqui mulheres que são mães, mulheres jovens, mulheres mais velhas, né? Agora, preste atenção, a mulher, quando nova, pensa como anciã para nos proteger. Quando nova, pensa como anciã. Quando velha, se desdobra por nós como se tivesse o vigor da juventude. Não esqueço. A minha mãe fazia uma coisa para mim, que eu vou dizer a vocês, que minha mulher ainda não chegou no nível, né? Para mim. Fazer a papa, uma papa, como eu adorava, a papa de aveia de minha mãe. Então, você sabe que a papinha da mamãe não tem, rapaz, né? Não tem. Então, se desdobra por nós como se tivesse o vigor da juventude, né? Quando pobre, tantas mães pobres, já. Mães admiráveis. Hoje de manhã eu vi no Bom Dia de Pernambuco uma mãe ali na Presidente Kennedy, descalça, com água no joelho, com a menina no braço e com a mochila. E eu me lembrei da palestra que eu ia fazer agora. Eu digo, meu Deus do céu, né? Então, para a menininha, por certo, a menininha devia ficar em casa com o aguaceiro daquele. Eu acho até que não teve aula, mas por certo vai deixar a criança ali, porque vai trabalhar depois. São as mães pobres, mas que se sentem ricas por estar em nossa companhia. Toda a riqueza do mundo são os filhos, que ela não troca por nada. Não tem dinheiro. Agora, quando o pobre se sente rica, em nossa companhia. Quando rica, tem mães maravilhosas nas altas esferas sociais, né? Quando rica, daria toda a riqueza por nós. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Eu quero indicar aqui para vocês verem o filme As Mães de Chico Xavier. Quem não viu, veja. Filme arrebatador, a história de 3 mães que perdem os filhos. Um através do acidente, uma criancinha, outro através das drogas, né? E a outra mocinha, inclusive, que cometeu o aborto, o noivo vem através de Chico Xavier, implorando para ela não fazer isso, né? Então, a mãe é o maior ponto de referência, uma palavra tão pequenina, mas um beijo de olhos fechados das mães vale mais do que qualquer técnica dos psicólogos cibernéticos da atualidade, né? O passe da mãe, o sopro. Depois, quando eu descobri que o sopro era uma técnica milenar do passe, aí a gente se lembra das mães, já. O sopro. Então,
Meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos às conquistas sociais, o progresso, os direitos da mulher. Vamos combater o racismo. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o Vinícius Júnior? Eu fico pensando na mãe do Vinícius Júnior, né? Quando vai num campo da Espanha, o jogo lá do Real Madrid, 30 mil pessoas agredindo com racismo Vinícius Júnior, né? A gente não pode aceitar essa coisa. Agora, e Kardec dizia, espiritismo é uma doutrina progressiva, né? A favor do progresso. Agora, pessoal, ser a favor do progresso, do novo, não é querer acabar, destruir com tudo, porque é velho, é demodê, né? Então, muito cuidado, porque você destrói as bases de uma sociedade. E as bases da sociedade estão calcadas na família, mas está calcada nas mães. Então, pelo amor de Deus, então vamos compreender, pelo amor de Deus, esse valor e vamos injetar valores na sociedade, não só no campo da horizontalidade, né? Mas no campo psíquico, no campo da alma, no campo da espiritualidade. A gente é muito uma sociedade hedonista, voltada só para o prazer, que foge da dor. Hoje um parto natural, eu falei que hoje em dia pouca gente desencarna em casa, né? Eu tive a benção de minha mãe desencarnar na minha casa. Mas hoje os partos, hoje a mulher não tem parto natural, a maioria é cesariana, com medo da dor. Então a sociedade hedonista, voltada só para o prazer, que foge da dor, mas sem compreender, né, a beleza do parto, que significa, simboliza o parto dessa nova humanidade, onde a gente vai respeitar a mãe natureza, né? Será um planeta de regeneração, e a gente vai valorizar sempre, no planeta de expiação e prova, no planeta de regeneração, sempre a figura da mãe. Vocês se lembram de André Luiz? Figura de tantas mulheres, Narcisa, Veneranda. Eu me lembro daqueles 2 obsessores que os doutrinadores não conseguiam convencer. Aí chega uma senhorinha, 2 minutos, fala com um e com o outro, começa a chorar. André Luiz pergunta o que é que ela fez, né? Meu filho, o amor de mãe. Vocês tentaram convencê-los pelas palavras, ela convenceu-os com amor de mãe. Então, essa é a mulher que a gente contou a história de Ana Jarvis, a criadora do Dia das Mães. Mas cada um de vocês, orem, dialoguem com sua mamãe que está no plano espiritual. Ela é um anjo do céu, continua lá a velar por você. Agora eu vou dizer uma coisa, não foi há 2 domingos atrás. Quem ainda tem mãe? Quem ainda tem? Valorize-a. Porque depois não adianta pedir notícia. Não adianta. Médio com aquela autenticidade na psicografia, Chico Xavier já partiu. Depois que ela partiu, não adianta. E a consciência é um tremendal, pessoal. O remorso do tempo perdido, isso machuca. Então aproveita, não diga só no Dia das Mães, olha lá e vem todos os dias, já. Aquela frase tão difícil que a pessoa que a gente ama, que a gente convive, mas as pessoas perderam, se sentem piegas. Mamãe, eu te amo. Frase tão curta, tão simples de dizer. E a gente se envergonha de dizer, né? Eu te amo. Né? Amélia Rodrigues, através de Divaldo, Divaldo é outro. Divaldo, com 96 anos, lançou 2 livros agora, né? Um de Viana de Carvalho
Novos Rumos, e um de Joana, Mundo Regenerado. O Divaldo recebeu uma mensagem da Amélia Rodrigues, uma frase que é impressionante, né? Quem não é bom filho, não é bom coisa nenhuma. Quem não é bom filho, não é bom nada. Mas alguém é muito justo. Alguém aqui poderia levantar a mão. Seu Bruno Tavares, você não conhece a minha mãe. Minha mãe é temperamental, é difícil, é problemática. Aí vem a mesma Amélia Rodrigues, né? Seu Bruno Tavares, minha mãe não merece esse amor que o senhor fala, né? Aí vem a Amélia Rodrigues. Se ela não merece, problema dela. O nosso problema é amá-la. Porque graças a ela, estou aqui. Ela não nos abortou. Isso é o suficiente para o fim dos tempos para lavar a nossa boca. Eu respiro, meu Deus, eu creio em ti, porque minha mãe favoreceu essa nova existência. Então, pessoal, feliz Dias das Mães, já. Essa foi a história da querida Ana Jarvis, a criadora do Dia das Mães, já. Uma missionária na Terra. Então, vocês, mamães, estão há anos-luz de nós, os homens, já. Então, vocês são maravilhosas. Vocês têm o dom da vida. Então, são copartícipes, né, da criação divina, e bendita a lei da reencarnação, bendita as mães. Eu quero dedicar essa palestra de hoje à minha mamãe Eva Tavares, que se encontra no plano espiritual. Minha mãe, ora por teu filho, e a mãe de vocês, orem por ela, conversem com a mãe de vocês. Ela é uma presença que não foi embora, nem vai embora nunca. Ela é um anjo a velar por nós. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Obrigado, Bruno, pela mensagem grandiosa. Como você bem disse, uma simples ideia, mas uma ideia sublime de Ana Jarvis, que extrapolou as fronteiras do mundo e concretizou-se no que hoje se vivencia. Nada obstante a comercialização que existe, mas a intenção maior dela foi o sentimento, e que a gente vai cultivando isto, né? Então, vamos pedir ao nosso irmão Carlos Fernando para fazer a prece de encerramento. Querida Mãe de Jesus, nesse momento assim que nos dedicamos a falar das mães, não podemos nos esquecer da Mãe de Jesus, que ela esteja conosco agora e sempre, que assim seja. E assim, concluídos os trabalhos da primeira fase, pedimos que mantenham-se harmonizados para o passe, desliguem seus celulares para não interromper a harmonia do ambiente, e muita paz para todos.